Minha família me deserdou por mentiras da minha prima. Anos depois, eles descobriram quem realmente ela era. Minha história começa em um cenário que muitos considerariam perfeito. Uma casa cheia aos domingos, mesa farta, risadas no quintal. Mas até o céu azul pode esconder tempestades prestes a cair. Eu cresci ao lado da minha prima Ana Clara. Desde pequenas, sempre fomos comparadas. Ela era a filha da irmã mais nova da minha mãe e nasceu apenas 3 meses depois de mim. Morávamos a poucos quarteirões de distância. Estudávamos na mesma escola e compartilhávamos tudo, dos brinquedos aos aniversários. Mas desde cedo, percebi uma diferença crucial. Enquanto eu era certinha demais, Ana Clara era espontânea. Enquanto eu era tímida, ela era brilhante. Quando eu tirava notas altas, diziam que eu era nerd. Quando ela colava, riam dizendo que ela era esperta. E assim começou a construção da narrativa. Ana Clara era adorável. Eu era apenas a outra. Na adolescência, as coisas pioraram. Sempre que eu falava algo durante os almoços de família, era ignorada. Mas bastava Ana Clara contar a mesma coisa minutos depois. Com um toque teatral, claro, que todos gargalhavam como se fosse a melhor história do mundo. Eu não sentia inveja. O que me doía era ver como meus próprios pais pareciam mais encantados com a filha dos outros do que com a própria. E o pior, Ana Clara sabia disso. Ela usava isso a favor dela. Fingia se importar comigo na frente de todos, mas por trás era cruel, manipuladora, ciumenta. E quando entrou na fase adulta, ela se tornou muito mais do que uma ameaça emocional. Ela se tornou um problema real. Com 20 anos, entrei na faculdade com bolsa integral em uma universidade pública. Comecei a trabalhar meio período e, mesmo com dificuldades, consegui manter meu desempenho. Enquanto isso, Ana Clara pulava de curso em curso, mudava de emprego como quem troca de roupa e vivia pedindo dinheiro emprestado para minha avó, meus tios e até para os meus pais. Mesmo assim, adivinha quem era chamada de guerreira? Ela, claro. E eu. Só aparecia nas conversas quando precisavam dizer: você devia ser mais como a sua prima, menos travada. Mas nada me preparou para o que viria depois. Ana Clara não queria só atenção. Ela queria o que era meu. A traição não aconteceu de um dia para o outro. Foi silenciosa, calculada, venenosa. Estava no olhar torto da minha avó quando eu chegava, no sussurro das minhas tias ao me ver, na frieza repentina dos meus próprios pais. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. Que talvez eu estivesse paranoica ou sensível demais. Mas com o tempo, ficou impossível ignorar. As pessoas começaram a me evitar. Minhas mensagens nos grupos da família eram ignoradas. Os convites para os encontros começaram a se perder. Minha mãe, antes minha maior aliada, passou a me tratar com frieza. Eu não sabia o motivo, até que chegou o dia da explosão. Era aniversário do meu pai. Mesmo sem saber se eu estava convidada, apareci. Achei que talvez fosse só impressão. Levei um presente simples, mas com carinho. Quando cheguei, senti os olhares. O clima estava estranho, denso. E então vi Ana Clara, linda, sorridente, abraçando todos como se fosse a dona da casa. Ela me olhou, deu um sorriso falso e sussurrou: você tem coragem de aparecer? Não entendi. Só sentei. Tentei manter a compostura. Mas o momento veio durante o parabéns. Quando meu pai terminou de soprar as velas, ele olhou na minha direção e disse, em voz alta, na frente de todos: você devia ter vergonha do que fez com a sua prima. Ainda bem que a verdade sempre aparece. Silêncio. Minha mão tremia. Olhei em volta, esperando que alguém me defendesse. Que alguém dissesse: do que você está falando? Mas todos apenas desviaram o olhar. Como se eu realmente fosse culpada. Eu não sabia do que estavam me acusando. 2 dias depois, minha mãe me chamou em casa. O rosto dela era um misto de raiva e decepção. Você falsificou documentos para roubar o dinheiro da Ana Clara? Você mentiu dizendo que ela usava drogas para afastá-la da família? Eu congelei. Meu mundo caiu. Eu nunca faria algo assim.
Tentei explicar. Neguei. Chorei. Mas já era tarde demais. Ana Clara havia construído toda uma narrativa. Apresentou prints falsificados, documentos adulterados, áudios forjados, tudo feito com perfeição. E sabe o pior? Ela convenceu todo mundo. Minhas economias de anos foram investigadas, meus pertences vasculhados, minha dignidade arrancada. Meus pais me expulsaram de casa. Levei só uma mochila com roupas e um celular. Vai embora antes que eu perca o resto do respeito que ainda tenho por você, meu pai disse. E assim fui. Passei noites dormindo em sofá de colega da faculdade. Tranquei a matrícula porque não conseguia mais focar em nada. Tive crises de ansiedade. Perdi peso. Me isolei. Enquanto isso, Ana Clara postava fotos em jantares com meus pais, minha avó, como se fosse a nova filha. Ela ocupou meu espaço. E ninguém sentiu falta de mim. Mas ela cometeu um erro. Ela achou que eu nunca me reergueria. Foram 6 meses no limbo. Ninguém me ligou. Ninguém perguntou se eu estava viva. E eu aprendi, do pior jeito possível, que quando você é deserdado pela própria família por uma mentira, você morre em vida. Mas eu não ia aceitar aquilo como fim. Ia transformar em renascimento. A primeira pessoa que estendeu a mão foi a Débora, uma colega de curso que mal me conhecia, mas disse: "Eu não acredito que você tenha feito o que dizem. Fica aqui em casa até resolver sua vida." Naquela noite, chorei de alívio. Com ela, consegui um canto para dormir, comida no prato e, mais importante, paz para pensar. Comecei a trabalhar como assistente em um pequeno escritório de advocacia. Atendia clientes, organizava arquivos, limpava a mesa, o que aparecesse. Ganhei pouco, mas juntei cada centavo. E no tempo livre, estudava, pesquisava, planejava. Enquanto todos me chamavam de ladra, manipuladora e traidora, eu rastreava tudo. Descobri que os prints que Ana Clara apresentou tinham inconsistências grotescas. Encontrei metadados adulterados. Descobri que um dos documentos usados contra mim foi criado no próprio notebook dela, que ela havia esquecido conectado em um drive público uma vez. Ela era burra. Queria tanto me destruir que deixou rastros. E mais, descobri que ela estava usando o nome da minha família para aplicar golpes em outras pessoas. Emprestava o sobrenome como se fosse algum tipo de garantia, enganava, pegava dinheiro e sumia. Eu já tinha o suficiente, mas não era o bastante. Eu não queria só limpar meu nome. Queria que ela sentisse o que eu senti. Queria que ela implorasse por ar, como eu fiz. E queria que toda a minha família visse. Foi aí que eu conheci Henrique. Henrique era advogado recém-formado, filho do dono do escritório onde eu trabalhava. Tinha olhos atentos, mente afiada e uma raiva pessoal contra golpistas. Ele ouviu minha história, com ceticismo no início, mas foi convencido quando mostrei as provas que havia coletado. Isso dá processo, isso dá cadeia. Mas cadeia era pouco. Eu queria teatro, queria espetáculo. Henrique me ajudou a construir um plano com base em algo simples, ganhar a confiança da Ana Clara e virar o jogo com a assinatura dela. Sim, ela que um dia falsificou a minha. Agora teria a dela usada contra ela. Henrique e eu passamos meses planejando cada movimento. Era como montar um tabuleiro de xadrez, e cada peça que a Ana Clara movia, nós já tínhamos previsto. A chance veio quando ela começou a divulgar nas redes sociais um negócio novo, uma loja online de roupas. Tudo bonito, site moderno, perfil organizado, mas era só fachada. Ela vendia roupas que nunca entregava. Pessoas comentavam reclamando, e ela apagava, bloqueava, sumia. Henrique sugeriu: "Vamos comprar, em nome de uma pessoa jurídica, que vai processar depois." Criamos um perfil fake com documentos legítimos registrados em cartório. Fizemos uma compra de valor alto. Nada foi entregue. Entramos com um processo. E ela, como sempre, achando que estava acima da lei, ignorou.
Sabendo que ela usava meu sobrenome para se apresentar em eventos de luxo, Henrique conseguiu, através de contatos em comum, que ela fosse convidada para uma coletiva de imprensa de uma marca, dizendo que ela era a herdeira de um ramo antigo e tradicional da cidade. Ela foi. De salto, vestido de grife falsificada e o mesmo ar de superioridade. Só que naquela coletiva, ela foi desmascarada ao vivo. Uma jornalista que havíamos avisado fez a pergunta fatal. Ana Clara, você afirma representar os Bernardes, mas segundo o registro, a única herdeira legítima da família está afastada, por sua causa. Quer comentar? Ela congelou, engasgou e mentiu como sempre. Não sei do que está falando. Mas aí, mostramos um vídeo, gravado por Henrique, com testemunhas, com prints, com documentos. Entregamos à imprensa um dossiê com tudo. Tudo. As marcas se afastaram. As pessoas começaram a cobrar. Ela tentou apagar tudo, se esconder. Mas aí veio o golpe final. Henrique protocolou uma queixa formal com todos os documentos que provavam falsidade ideológica, estelionato e uso indevido de nome. E mais, incluímos todos os documentos que ela havia forjado para minha expulsão. Com o laudo de um perito digital, mostrando que a assinatura falsificada era de autoria dela. Ela foi intimada, chorou, desesperada, tentou ligar para minha mãe, para minha tia, para minha avó. Ninguém queria se envolver. Pela primeira vez, ela estava sozinha. Eu estava sentada, no mesmo banco de praça onde ela me deu a notícia de que minha família me havia expulsado. Tomei um café, cruzei as pernas e sorri. Meses haviam se passado desde o escândalo público da Ana Clara. A imprensa local cobriu tudo, da falsa loja online à falsificação da minha assinatura. Ela perdeu seguidores, patrocinadores e amigos. O nome dela estava manchado e, pela primeira vez, ninguém queria estar ao lado dela. E foi aí que eles voltaram. Era uma manhã de domingo, fria, silenciosa. Eu estava na varanda tomando café quando escutei uma batida no portão. Henrique se adiantou, mas eu o impedi. Fui até lá. E quem estava do outro lado? Minha mãe, minha tia, minha avó, com olhos baixos, rosto tenso e mãos nervosas. Podemos conversar? Minha mãe disse. Por dentro, meu coração congelou. Mas por fora, eu estava tranquila, forte. Claro, só não entrem. A conversa é aqui mesmo. Minha mãe foi a primeira a falar. Filha, nós erramos. Acreditamos nela porque ela sempre foi convincente. Mas agora, depois de tudo que descobrimos, eu fiquei em silêncio. Minha tia, aquela que me expulsou, olhou para mim como se procurasse alguma migalha de compaixão. A Ana Clara nos enganou, sim. Mas ela já pagou, não foi? Você venceu agora. Podemos deixar tudo isso para trás? Minha avó chorava. Ela, que sempre foi a figura mais neutra, murmurou. Você é a única neta que me restou. Foi aí que eu falei. Baixo. Calma. Mais firme. Não, eu não venci. Eu sobrevivi. Silêncio. Vocês me deixaram sozinha, na rua, sem nada. Acreditaram nela e me chamaram de ingrata, de desequilibrada. E agora que a máscara caiu, vocês aparecem? Pra quê? Pra se redimirem diante dos outros? Minha mãe chorou. Minha tia segurou a bolsa, pronta pra explodir. Sempre foi assim, dramática quando confrontada. Você não entende? Nós achávamos que era verdade, que você tinha surtado. E por que ninguém me ligou? Ninguém me procurou? Porque era mais fácil apagar uma filha do que enfrentar a verdade. Eu respirei fundo. Eu não odeio vocês, mas também não confio. Não tenho mais espaço para isso na minha vida. Elas tentaram apelar. Minha mãe segurou meu braço. Por favor, filha, vamos reconstruir. Eu tirei a mão dela com gentileza. A ponte que vocês queimaram não existe mais. Agora existe só o que eu construí. Sozinha. Elas foram embora. E eu não olhei para trás. Depois daquele último encontro com minha família, eu senti algo estranho dentro de mim. Não era alegria.
Não era vingança satisfeita, era liberdade. A liberdade de seguir em frente sem o peso de tentar ser aceita, sem implorar por reconhecimento, sem me curvar para caber em um espaço que nunca foi meu. E ali começou o recomeço de verdade. Com o dinheiro que havia juntado do trabalho com o Henrique e com a ajuda de alguns conhecidos que acreditaram em mim, montei minha própria loja física de produtos sustentáveis. Um espaço pequeno, no centro da cidade, mas que transbordava amor, propósito e verdade. Cada planta, cada móvel, cada produto, tudo tinha minha essência. E o melhor: clientes começaram a aparecer. Clientes de verdade, não seguidores de mentira. Em 3 meses me tornei referência local em empreendedorismo consciente. Fui chamada para palestras, me convidaram para eventos, e pela primeira vez, eu era ouvida sem precisar implorar. Henrique seguiu ao meu lado, mas sem invadir o espaço que eu precisava reconstruir sozinha. Ele dizia: "Eu só quero ser sua rede de segurança, não sua escada." E ele foi. Presente, respeitoso, generoso. Alguém que conheceu minhas ruínas e viu meu renascimento. A gente não falava de amor todos os dias, mas construía isso em silêncio, com atos. E sobre Ana Clara, você deve estar se perguntando. Depois da exposição pública, ela tentou mudar de cidade, recomeçar com um novo nome, novo visual, novo perfil. Mas a internet não esquece. A cada nova tentativa de retorno, alguém a reconhecia. É aquela garota que falsificou a assinatura da prima. Ela mentiu sobre um negócio sustentável e roubou a ideia da própria família. As marcas a abandonaram. O nome dela virou sinônimo de alerta. E um dia, por acaso, recebi uma mensagem dela. Era longa, confusa. Me culpava. Me pedia desculpas. Depois me culpava de novo. Não respondi. Ela não merecia palavras. Merecia silêncio. Minha mãe, depois daquele dia no portão, tentou algumas mensagens, cartões no fim do ano. Mas o que foi quebrado não se reconstrói com papel e desculpas rasas. Ela teve que lidar com a verdade. Perdeu uma filha que estava viva. Hoje eu escrevo isso sentada atrás do balcão da minha loja. Lá fora está chovendo. E um casal olha a vitrine sorrindo. Eu sorri também, porque eu fui desacreditada, humilhada, expulsa, esquecida. Mas a vida me mostrou que quando você caminha com verdade, até os fantasmas da sua história se ajoelham diante da sua força. E se você um dia for traído por quem deveria te proteger, lembre-se de mim. Eu voltei, mais forte, mais inteira, mais minha do que nunca. E a única coisa que eles não conseguiram destruir foi a minha verdade. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.